Olá, boa noite. Estou aqui hoje para falar, nosso segundo vídeo, para falar um pouquinho sobre o TEA. O TEA, ele é um transtorno do desenvolvimento. Sendo um transtorno do desenvolvimento, ele está dentro do espectro. Muitas vezes a gente pensa assim, ele está dentro do espectro, o Asperger também está dentro do espectro autista. Então, a gente fala TEA, transtorno do espectro autista. O TEA, o transtorno do espectro autista, ele apresenta três grandes dificuldades dentro dessa questão do desenvolvimento do sujeito. Piaget já dizia sobre as questões do desenvolvimento, Vygotsky também fala muito sobre a questão do desenvolvimento do sujeito, que todos os sujeitos eles se desenvolvem com o mesmo percurso, com a mesma forma. O que vai influenciar, sim, é a condição do funcionamento. E eu estava fazendo algumas anotações e estava assinalando que o TEA, ele se apresenta com três grandes áreas de dificuldade, que seria a comunicação social, que seria a interação social e a imaginação social. Dentro do aspecto da comunicação social é a questão verbal, a questão de como ele se comunica e como ele enxerga a comunicação no outro. Ele muito vê a questão corporal envolvida nessa questão de comunicação. E isso pode se apresentar como uma grande dificuldade para ele. O corpo fala muito mais do que a própria linguagem. Temos a questão da própria interação social, que ela não vai acontecer naturalmente com um sujeito com transtorno do espectro autista. Por quê? Porque ele vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender o quê? Fazer essa interação social com o outro. Entender aquele corpo dele e do outro e entender que aquele corpo vai falar de certas maneiras que não vai apresentar aquilo que realmente ele está percebendo. Não é uma coisa fácil, isso está dentro da dificuldade, assim como uma imaginação social. O sujeito com TEA, ele não adivinha o que tu está pensando, as tuas feições, ele não consegue entender, imaginar que uma reação uma cara mais fechada, séria, tu possa estar querendo dizer muitas coisas. Quando a gente trabalha com sujeito no espectro autista, com crianças, eu costumo dizer com todas as crianças, eu não ponho o diagnóstico na frente, a gente costuma perceber que o sujeito que está dentro do espectro, tá? Ele pode apresentar uma condição comum do espectro, características do espectro, mas cada sujeito ele vai se apresentar de uma forma diferente, esse espectro. Eu até estava notando também que ele tem a dificuldade comum, mas a condição, a forma com que isso vai acontecer vai ser diferente. Então, cada sujeito é singular dentro desses aspectos e para poder entender o que acontece com o sujeito. Parece que o diagnóstico vai vir na frente. Não, o diagnóstico não vem na frente. O que vem na frente, é essa dica que eu quero deixar hoje, é desenvolvimento. O desenvolvimento vem na frente para a gente poder entender o desenvolvimento da criança, para poder entender, sim, a condição do espectro autista, entender o autismo, o Asperger que está dentro do espectro também, e entender essas três grandes áreas de dificuldade, que são comunicação social, interação social e a imaginação social, que esses são pontos fundamentais. Quem está realmente dentro da condição do espectro autista, ele pode se apresentar com autonomia, como ele pode se apresentar com grandes dificuldades de habilidades dentro da questão dessa independência. O Asperger ele pode apresentar muitas habilidades para essa independência, para essa autonomia e apresentar um potencial diferenciado também. Então, a questão do espectro autista é o que a gente tem que trabalhar na questão do espectro autista e entender que ele tem as suas potencialidades, tem as suas habilidades, tem as grandes dificuldades que são dentro dessas três grandes áreas, comunicação social, interação social e imaginação social, e que a gente tem que trabalhar dentro desses aspectos. Essas são as dicas de hoje, eu vou dando uma continuidade, esse é o segundo vídeo, mas o primeiro modo da questão do espectro autista para a gente estar conversando e dialogando, tem muita coisa para a gente aprender cada vez mais, tem muitas metas, estratégias para a gente poder desenvolver também. Então, eu espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar falando sobre o transtorno do espectro autista. É muito importante que as famílias elas entendam isso também. Famílias, professores,
pessoas que estão estudando dentro da área da pedagogia, para cada vez mais a gente poder entender. Primeiro vem o desenvolvimento do sujeito, depois, muito depois, vem a questão do diagnóstico, para a gente poder entender essas características. Eu costumo dizer, primeiro vem a criança, depois a lei, se a gente for falar dentro das questões dos direitos e dos deveres. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus. Deus abençoe.